Olá, girar um pilar não salva no caso de uma armadilha de rigidez. Vamos dar uma olhada nessa obra aqui, tá? Eu já demonstrei essa obra no vídeo exatamente de armadilha de rigidez, mas a questão é, um cara chegou para mim e falou, não Gilberto, mas é muito fácil, o problema é que essa viga está nascendo no eixo fraco do pilar. E se essa viga nascesse no eixo forte do pilar, não teria aquela taxa de aço absurda, né? Que o problema que a gente tem nessa obra aqui é o seguinte, eu tenho esse pilar aqui, ó, que está com 8 barras de 16, ok? E se eu fizer esse pilar com o dobro da seção, e rodar isso novamente, ele está com 8 e 16, quando eu aumento esse pilar, o que acontece? Que a taxa de aço aumenta mais ainda. Porque, basicamente, é o que eu demonstro no vídeo de armadilha de rigidez. Agora, a questão que eu vou ter aqui é o seguinte, e se eu virasse esse pilar? Será que eu não consegui reduzir a taxa de aço? Bom, o que aconteceu aqui foi o seguinte, estava com 8 e 16, né, igual eu mostro no vídeo, mas aqui já foi para 18 barras 2.5, ou seja, aumentou a taxa de aço aqui como se fosse 12 barras 16, ok? Aumentou drasticamente. Tá? A questão aqui é o seguinte, vou voltar aqui para o pilar 14 por 30 e demonstrar o que acontece para entender. A questão é que eu tenho uma viga de 10 metros de vão, né? Então essa viga tem um momento fletor pesado para burro. Tá? E se eu virar o pilar, com certeza ele ganha resistência. Né? O problema que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho um momento fletor nessa estrutura aqui, ó, de 3 kgfm. E 3 kgfm no eixo fraco do pilar é um pepino grave. No eixo forte, 3 kgfm é tranquilo. Então muitos falam, não, vira o pilar, ele estava de 14 por 30, faz de 30 por 14. O que vai acontecer? A taxa de aço vai lá para baixo, porque o eixo forte dele, como tem o dobro de braço de alavanca, suporta um momento fletor dobrado tranquilamente. Só que a questão aqui é o seguinte, quando eu viro o pilar, ele tem 14 para 30, o dobro, né, um pouco mais que o dobro, tá? Como a inércia é área vezes distância quadrado, eu mais do que quadruplico a inércia dele. Tá? E ele vai puxar momento baseado na inércia dele. Então, quando eu pego um pilar e viro no eixo forte, o que acontece? Foi para 10 kgfm. Ou seja, quase quadruplicou o momento aqui. Era 3, foi para 10, triplicou um pouquinho mais. Tá? E o que aconteceu com esse pilar? Que estava com 8,16 passando, agora ele está com 8 barras 16 e ele está falhando ainda. Ok? Ah, mas é porque a viga é larga. Tem que dizer que não, o pilar tem que ter a largura da viga. Não precisa. Tá? Mas, vamos dizer que seja, vamos pilar de 30 por 30 aqui, né? O pilar estava 30 por 30, beleza? O que aconteceu? Eu dobrei a inércia dessa porcaria de novo. Eu tinha um pilar com 10 kgfm, eu faço o pilar de 30 por 30, o que vai acontecer? Vai estar para 16, 17, 18 kgfm, porque eu dobrei a inércia dele. Tá? O que vai acontecer aqui? Claro, a viga vai gerar um negativo maior e tudo mais, mas o que vai acontecer aqui é o seguinte, esse pilar agora foi para 4, 8, 12 barras 12.5. Reduziu a taxa de aço? Não. 8,16, 12, 12.5 é a mesma taxa de aço. E ele continua solicitado aqui em 91%. Ou seja, esse pilar aqui, eu tinha 10 kgfm, foi para 16. Por quê? Porque eu aumento a inércia de uma armadilha de rigidez e o momento piora mais nele ainda. Ok? Sabendo isso aqui então, por que tem essa ideia de que girar o pilar no eixo da viga que está nascendo salva esse pilar? Porque geralmente salva. Se eu estivesse falando de uma viga de um vão de 4 metros, com certeza, porque uma viga de um vão de 4 metros, uma viga de um vão de 5 metros, beleza. Primeiro que ela não teria 90 de altura, ok? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é que ela não teria como ficar gerando momento, mais momento, mais momento. A questão aqui é que eu tenho 16 kgfm negativo, mais 3,5 positivo, eu tenho uma viga de 50 kgfm, certo? Uma viga de 50 kgfm, ela pode dar 5 kgfm por pilar, pode dar 10, pode dar 15 kgfm por pilar, e tecnicamente, se esse pilar tivesse uma inércia finita, ela conseguiria dar 33 kgfm por esse pilar. Ok? Então ela tem muita inércia. Agora, se fosse uma viga de 5 metros, uma viga de 5 metros, ao invés de 10, ao invés de ter 50 kgfm, ela teria 12 kgfm, então ela nunca conseguiria passar mais do que 8 por pilar. Entendido? Então a questão é que no caso de vãos grandes, aumentar o pilar no sentido do vão que tem uma viga, tá? Só vai funcionar se eu tiver um pilar de respeito com seção similar da viga. Ou seja, eu tenho esse pilar de 30 por 30, não está adiantando. Se eu quiser chegar numa taxa de aço próxima de 1%, que é uma taxa de aço normal para um pilar, tá? Vou aumentar esse pilar para 40%. Por enquanto passa, mas lembra, né, que ele vai continuar gerando mais e mais e mais momento negativo. Ok? Então, o que acontece? Quando eu aumento o pilar, eu rodo novamente, de 40 para 30 é mais do que dobra a inércia, e o que vai acontecer aqui é o seguinte, esse pilar aqui, ele foi para 1%, beleza. Só que o que vai acontecer aqui? Dentro do problema que as pessoas vão fazer. A viga está passando com 90 de altura, tranquilo aqui e tudo mais, beleza, vamos reduzir ela. Ok? E aqui entra a questão, quando a viga é reduzida, vai voltar a como se fosse um aumento de inércia do pilar. Eu vou reduzir essa viga por 75, já que ela está passando com folga na flecha. O que vai acontecer aqui é que ela continua sendo uma armadilha de rigidez.
Quando ela perde inércia, o pilar vai ter uma inércia relativa a ela maior e, consequentemente, vai voltar a solicitar mais o pilar. O que aconteceu com essa viga aqui? Era uma viga de 90, foi para 75. O que aconteceu aqui é que ela não está com falha em si na flecha, mas quando eu vou pilar aqui, ó, a taxa de aço já passou de 1% de novo. Por quê? Porque a viga, como ela ganhou... como ela perdeu inércia, ela costuma dar mais momento para o pilar. Ah, vou um pilar de 50, ok. Agora você começa a conversar. Por quê? Bom, porque aumentando um pilar para 50, o que vai acontecer? Agora ele está com uma capacidade de ter com inércia similar da viga, ok? A viga está passando com folga, então quem sabe eu posso reduzir a viga, tá? E agora, onde eu tenho um pilar de seção similar da viga, não precisa ser a mesma seção, mas com uma seção similar da viga, beleza, o que vai acontecer é que agora o meu pilar tem capacidade de suportar momento. Agora, claro, tem que armar corretamente, né? Softwares como EBR, XPK, TQS não vão armar corretamente para isso, mas se armar corretamente, eu consigo chegar no pilar passando tranquilamente com uma taxa de aço de 1%, ok? Aqui passou com 0,8, a minha viga passou com uma inércia de 70, mas por quê? Porque a inércia entre essas peças é similar, ok? A viga dá para reduzir um pouquinho? Dá, tá? A viga está com uma flecha um pouquinho folgada ainda, por exemplo, viga de 65, quem sabe? Tá? Mas sempre tem que entender que conforme for reduzindo a viga, o pilar vai ser puxado mais, vai aumentar a taxa de aço dele. Ok? A gente pode chegar no pilar com taxa de aço 1%, mas isso só vai acontecer quando a gente tiver uma seção similar da viga. Ok? Agora 3065, o que aconteceu foi que agora esse pilar, ok, continua em 0,8%, beleza. Tá? A viga continua passando na flecha, tranquilo. Tá? Mas a questão é que conforme eu reduzir essa viga, uma hora vai acontecer dessa viga começar a solicitar mais o pilar, tá? Claro, agora que eu tenho um pilar de 50 e uma viga de 60, beleza. Eles têm uma seção similar, 50 e 60, ok, viga de 60 é uma inércia bem maior, mas ainda assim é mais similar, ok? Aqui a estrutura funciona. Agora, para aquela viga de 90, ok, mesmo aqui ó, ficou em 93%, mas está tranquilo. Por quê? Porque já está com uma seção basicamente com negativo e positivo similares, ó. Já está aqui, ó, até negativo tá mais do que positivo, então não tem muito mais, né? O pilar já está pegando quase todo o momento da viga, porque é um pilar bruto, adequado para uma viga dessas, tá? Mas, naquela viga com 90 de altura, fazendo pilar de 30 por 30 ou de 30 por 14, não é solução, tá? Um pilar de 30 por 14 ou mesmo de 30 por 30 vai ter uma seção muito pequena, mas dar inércia para ele é que nem dar uma arma para uma criança. Você só piorou o problema, beleza? Então, por enquanto seria isso e até a próxima.